chamo Wesley, mas aqui nas redes sou conhecido como Carioca ou Carioquinha, enfim, como preferir. Seja bem-vindo a mais um vídeo, que inclusive esse vídeo é um vídeo totalmente diferente do que eu estou acostumado a gravar. Você já pode até reparar pelo título, mas enfim, até porque esse vídeo é basicamente um trabalho de escola sobre bullying. Mas irei deixar aqui nesse canal aqui, até postado publicamente para qualquer um ver, até porque é um tema bem importante de ser tratado. Então irei deixar aqui postado até para quem tiver interesse em tudo, ou sei lá, até repassar esse vídeo aqui para alguma outra instituição, coisa assim do tipo. Mas enfim, esse vídeo aqui, basicamente, como o título já diz, a gente irá falar sobre o bullying. Pois é, esse vídeo aqui eu não estou sozinho, tem mais algumas pessoas aqui neste vídeo. Inclusive, no Brasil existe a Lei 13.185, criada em novembro de 2015, que é uma lei de combate ao bullying, basicamente. Essa lei, como eu acabei de falar, basicamente é uma lei de combate ao bullying. Então, sim, fazer bullying é crime, está na legislação brasileira. Agora, sem mais nenhuma enrolação, bora para o vídeo, né? Agora vocês vão escutar outras vozes e deixar no canto da tela o nome de cada pessoa que estará falando, e é isso aí. O bullying é um comportamento agressivo e repetitivo que tem como objetivo ferir ou humilhar outra pessoa. Ele pode acontecer em vários lugares, como na escola, no trabalho, em casa e até pela internet. Muitas vezes as vítimas sofrem caladas, com medo ou vergonha. E por isso é tão importante entender os tipos de bullying, para saber identificar e combater esse problema. E no podcast, nós vamos te falar 5 tipos de bullying, para caso você veja uma situação acontecendo ou esteja passando por isso, saber como se defender. O primeiro tipo de bullying que nós vamos citar é o bullying verbal. Esse tipo de bullying é feito através das palavras. São ofensas, apelidos maldosos, xingamentos e até ameaças. Pode parecer brincadeira para quem faz, mas machuca quem ouve. Esse tipo de agressão costuma atingir a autoestima da vítima e pode deixar marcas profundas. Por exemplo, chamar alguém de burro, feio, ou usar apelidos ofensivos por causa da aparência, religião ou jeito de ser. Bullying físico é o mais visível e envolve agressões diretas ao corpo da pessoa, como empurrões, socos, chutes ou até destruição de objetos pessoais. Esse tipo de bullying é perigoso porque, além das marcas emocionais, pode deixar ferimentos reais. Por exemplo, derrubar uma mochila, puxar o cabelo ou rasgar o material da vítima. Bullying psicológico ou emocional. Esse é mais silencioso, mas não menos doloroso. Envolve manipulação, chantagens, ameaças e provocações constantes. O objetivo é desestabilizar emocionalmente a vítima, deixando-a com medo, insegura ou culpada. Por exemplo, ameaçar, expor segredos, fazer a pessoa se sentir inferior ou culpada o tempo todo. Bullying social. Aqui, a vítima é excluída do grupo, ignorada ou isolada. As pessoas fazem isso de propósito para fazer com que a pessoa se sinta sozinha ou invisível. Também pode resolver espalhar fofocas, mentiras ou humilhações em público. Por exemplo, não chamar para festas, fingir que a pessoa não existe ou inventar histórias falsas sobre ela. Cyberbullying é o bullying que acontece pela internet, redes sociais, mensagem celular e outros meios digitais. Pode incluir humilhações públicas, montagem de fotos, comentários ofensivos ou até mesmo perseguições online. Por estar na internet, o impacto pode ser
maior ainda, porque se espalha rapidamente. Por exemplo, criar perfis falsos para atacar alguém, comentar coisas maldosas em fotos ou divulgar imagens íntimas sem permissão. O bullying pode assumir muitas formas e todas elas são graves, não importa se é com palavras, ações ou atitudes silenciosas. Tudo que causa sofrimento a outra pessoa precisa ser combatido. Falar sobre o assunto, denunciar e apoiar quem sofre com isso é um passo importante para criar um ambiente mais respeitoso, empático e seguro no mundo. E essas foram os 5 tipos de bullying. Motivos do quais o buller faz bullying, pratica maldade com as pessoas em prol da sua própria felicidade. Bullying, ou melhor, pessoa de mau caráter, podem ter vários motivos para poder praticar. Às vezes, talvez quando ele era pequeno, ele sofria na sua própria família e acabou pegando esses traços tóxicos e crescendo nele mesmo como se fosse algo certo, tendo uma visão errada de que se tem alguém que pode ser maior do que você tem que obedecer e tem que fazer tudo o que quiser. Então a própria prática de adultos, às vezes, fazendo maus exemplos e rindo depois e falando, não vai acontecer nada depois a pessoa melhora, pode influenciar numa ação agressiva de que esses bullying podem repetir no futuro. Agora, vamos falar um pouco sobre a parte de que esse tipo de pessoa normalmente sentem felicidade ao maltratar outras pessoas. Existe um termo chamado Síndrome de Schenderfreud. É um termo alemão que significa sentir prazer ao ver o infortúnio de outra pessoa. Isso se encaixa um pouco no tema, porque a pessoa que pratica bullying com outras pessoas, elas não se importam muito com o estado emocional da outra. Não é como se fosse uma historinha infantil que a pessoa fosse ver outra chorando e ia parar. Pelo muito contrário, esse tipo de pessoa gosta de ver isso, sente prazer e felicidade ao ver essas pessoas se desabarem nessa questão. Então, normalmente, esse tipo de caso também pode se estender a experiências que ele mesmo teve no passado, ou porque também pode ser que a pessoa seja simplesmente bem idiota. Mas, em geral, é isso. Repreender o agressor ou punir ele nunca vai fazer ele melhorar. Na maioria das vezes, não. Porque quando você se proíbe uma pessoa a fazer algo, normalmente ela toma mais gosto em querer fazer isso. Até porque, para pessoas consideravelmente jovens, em que majoritariamente esse tipo de casos são realizados, essas pessoas jovens, elas não têm noção das consequências que acabam, acontecendo com a pessoa que vai sofrer esse tipo de caso. Uma pessoa jovem é inconsequente, ela não tem maturidade suficiente para poder entender que outra pessoa vai se sentir péssima, enquanto outra pessoa vai estar rindo, até porque para alguém rir, outra pessoa tem que chorar, não é mesmo? O bullying, ele traz vários tipos de consequências, tanto para quem sofre o bullying e também para quem o pratica, né? E uma dessas várias consequências são emocionais e psicológicas, como a baixa autoestima, ansiedade, depressão, isolamento social, medo de ir à escola ou outros tipos de ambiente, e até mesmo pensamentos suicidas. Nas partes físicas dessas consequências, pode incluir dor de cabeça, problema no sono, distúrbios alimentares e outros sintomas. Nas partes acadêmicas, por exemplo, a escola pode representar queda no rendimento escolar, falta de motivação e que resulta no aumento de falta do aluno. Bom, e para quem pratica o bullying, eles só podem sofrer advertência, podem ser suspensos, mas geralmente esse tipo de punição nunca resolve nada. Não vai impedir de um garoto xingar o garoto porque ele é gordinho, porque ele usa óculos e esse tipo de coisa. Além de já ter sido mencionado que esse comportamento agressivo, ele se estende para a vida adulta também, com pessoas criminosas, agressoras e esse tipo de coisa. E com isso, as vítimas sempre sofrem mais, digamos assim, porque esses traumas na infância vai se estender por toda a adolescência e até na vida adulta, né? E talvez ele, sem querer, possa até praticar o próprio bullying acidentalmente, né? Já que ele sofreu aquilo e o corpo ou o cérebro da pessoa acaba, com esse estímulo e como de autodefesa, pode acabar fazendo isso.
Bom, o bullying, uma das consequências que é o extremo do bullying, não que as outras não sejam, seriam a violência que a vítima pode causar a outras pessoas também. E estou falando de massacres, né? Agressões a outras pessoas, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo, e etc. Um dos maiores casos que repercutiu muito foi 20 de abril de 1999, o massacre em Columbine, nos Estados Unidos, onde resultou em 15 mortes, incluindo do próprio assassino, 24 feridos, né? E aqui no Brasil houve no 13 de março de 2019, que foi em Suzano, que teve 11 feridos e 10 mortos, incluindo os assassinos. Esses crimes foram feitos por vítimas de bullying, pessoas excluídas, deslocadas, principalmente na época de 1999, onde bullying era algo que passava muito amor por cima, né? Tipo, é só brincadeira de colégio, esse tipo de coisa. E aquilo afetava muito os jovens que fizeram aqueles atos horríveis. Tanto que, na época dos ocorridos, não teve tanta investigação para saber a motivação dos jovens. Falavam que eram jogos, videogames que deixavam os adolescentes violentos, mas foi apenas as pessoas do próprio convívio que zoavam com eles e esse tipo de coisa. No caso de Suzano, a mesma coisa, né? O bullying que levou aquilo. E muitas vezes os adultos querem fugirem dessas responsabilidades e acabam colocando culpa em jogos, redes sociais, esse tipo de coisa. O videogame foi revelado que não traz estímulos violentos para as pessoas, e sim coisas ao redor, pois a TV passa violência o tempo todo, e aquilo ali então tornaria as pessoas violentas? Até agora você escutou quão prejudicial é o bullying. Mas que tal você escutar como isso machucou as pessoas que sofreram bullying? Que tal você escutar o lado do oprimido, o lado da vítima? E para isso, nós vamos trazer para você relatos de alunos sobre o bullying. Mas para fazer esses relatos, foram usadas algumas perguntas. Essas perguntas são: você se lembra da primeira vez que sofreu bullying? Como foi? Como isso afetou sua autoestima? Você chegou a contar para alguém o que estava sentindo, o que estava acontecendo? Como você reagia quando sofria bullying? Como isso influenciou suas amizades ou sua relação com a escola? Você se sentia sozinho ou alguém te apoiava? O que você acha que leva uma pessoa a praticar bullying? Hoje em dia, você sente que superou isso? Você acredita que se tornou mais forte ou mais vulnerável depois do bullying? Você tem algum trauma ou algo que você ainda leva com você da época que você sofria bullying? Bom, e o primeiro relato é o meu. Quando eu tinha 8 anos, meu cabelo sempre foi cacheado, eu era uma criança bem gordinha e eu sofria muito bullying, porque ninguém usava o cabelo cacheado cheio e eu sempre usei. Naquela época, o cabelo cacheado era visto como um cabelo rebelde, seco, morto, desidratado, sem vida, sem brilho, e ninguém gostava do meu cabelo. Nem eu mesma gostava dele. E o bullying só me fez piorar a visão que eu tinha. Um grupo de meninos faziam bullying comigo. Chamavam meu cabelo de vassoura piaçava, bombril de lavar louça. Falavam que se passasse um pente, o pente ia quebrar no meu cabelo. Diziam que dava pra colocar meu cabelo em cima da antena que pegava sinal. Falavam com meu cabelo. Me chamavam de rolha de poço, bolinha de gude humana, entre outras coisas. Vários apelidos ridículos e horríveis. E por 2 anos, dos meus 8 até os 10 anos, eu fiquei escutando essas coisas. Até que eu troquei de escola. E estava com depressão, muito mal, muito triste. Não sabia exatamente o que fazer para sair daquilo. Então eu decidi, pela primeira vez depois de muito tempo, conversar com a minha mãe sobre o que tinha acontecido na escola anterior. Recebi apoio, mas eu tinha muito medo de contar, porque achava que iria incomodar, achava que iria ser julgada, mas não fui abraçada, fui compreendida, fui ouvida, e desde então eu me senti muito mais forte para enfrentar aquilo que me oprimia. Eu consegui vencer a depressão que eu tinha,
mas eu perdi muito peso nessa depressão por conta de que o bullying que eu sofri por conta do meu peso me deu um certo transtorno alimentar acompanhado de uma depressão e muita ansiedade. Então eu tinha ansiedade para comer, comia tudo muito rápido e vomitava tudo e ficava dias sem comer. 3, 2 dias. Depois eu comia muito, vomitava e ficava sem comer. Era um ciclo vicioso. E eu só consegui sair desse ciclo quando eu me dei conta de que eu estava me matando sem querer me matar. Então, eu peguei o resto de força que eu tinha dentro de mim e lutei contra isso. Lutei contra esses comentários, contra essas críticas de pessoas que não têm nada a ver com a minha vida, que nunca, quiçá, sequer quiseram me entender. Nunca quiseram perguntar como eu estava, só me julgaram, me machucaram. Uma criança de 8 anos, eu tive que lidar com um bullying com 8 anos que me custou 4 anos da minha vida lutando contra esse bullying. E que eu só consegui me amar depois de muito tempo. E até hoje eu escuto críticas ao meu cabelo da minha própria família, críticas ao meu peso da minha própria família. Escuto muito. Porém, hoje em dia, isso não me faz mais machucados, isso não me dói mais, porque eu aprendi que o melhor remédio pro bullying é você ver que você é maior que aquilo. Porque minha mãe me falou que a pessoa que faz o bullying coloca o que ela tem dentro de si pra fora e espelha em você. O que ela tá falando pra você, muitas vezes é o que ela tá vendo nela. E tem aquilo do oprimido virar opressor. Da pessoa que é oprimida querer se vingar de outras pessoas, projetando o que sentiu em outras pessoas que não tem nada a ver com o assunto. Mas enfim, eu consegui vencer o bullying com muita força, muita dedicação e muito apoio da minha mãe, que me ajudou muito, diferente de muitas outras pessoas, que eu falava que eu sofria bullying, que eu dizia que estava com depressão, e diziam, você precisa de Jesus. Pessoas ignorantes acerca desses assuntos mais sérios, totalmente ignorantes, mas por sorte eu tive a minha mãe. Porém tem pessoas que nem isso têm. Então esse é meu relato, e que vejam a importância que é você tomar cuidado com o que você fala e pensar 2 vezes antes de você falar da aparência de alguém, do peso, seja lá do que for. Não fale a opinião sobre alguém sem que ela seja pedida. E sempre pense o seguinte, eu gostaria que falassem isso pra mim? Eu gostaria que o que eu tô falando fosse dito pra mim? Se coloque no lugar do outro, porque você só vai saber como é estar no lugar dele quando fizerem com você. Formas e projetos para combater o bullying. Existem várias formas e projetos para combater. Nisso são projetos educacionais, iniciativas comunitárias, políticas e leis, tecnologia e outras iniciativas. Projetos educacionais. 1. Programas de conscientização, educar alunos e professores e pais sobre o bullying e seus efeitos. 2. Treinamentos de habilidades sociais, ensinar habilidades de comunicação, empatia e resolução de conflitos. 3. Projetos de inclusão, promover a inclusão e a diversidade nas escolas. Iniciativas comunitárias. 1. Campanha de conscientização, realizar campanhas para aumentar a conscientização sobre o bullying. 2. Grupos de apoio, criar grupos de apoio para vítimas de bullying. 3. Parcerias de organizações, colaborar com organizações que trabalham com bullying. Políticas e leis, leis anti-bullying, implementar leis que proíbam o bullying nas escolas. 2. Políticas escolares, desenvolver políticas escolares que abordem o bullying. 3. Consequências para os agressores, estabelecer consequências para os agressores. Tecnologia. 1. Aplicativo de denúncia, criar aplicativos para denúncias anônimas de bullying. 2. Monitoramento online, monitorar atividades online e detectar bullying. Outras iniciativas. 1. Trabalho com família, envolver as famílias no combate ao bullying. 2. Apoio psicológico, oferecer apoio psicológico para vítimas de bullying. 3. Avaliação e monitoramento, avaliar e monitorar a eficácia das iniciativas de anti-bullying. Existem mais formas? Sim!
existem outras formas adicionais, se você quiser, ou as pessoas quiserem adicionar, né, para o bullying, para a vida também. Mentoria. Criar programas de mentoria para alunos que sofrem bullying. 2. Grupos de discussão. Realizar grupos de discussão sobre bullying e seus efeitos. 3. Arte e criatividade. Usa a arte e criatividade para expressar o sentimento e experiências relacionadas ao bullying. 4. Educação emocional. Ensinar habilidades emocionais para lidar com o estresse e a ansiedade. 5. Treinamento de professores. Treinar professores para identificar e lidar com bullying. E projetos também existe mais, que visam combater o bullying, né? Incluindo projetos específicos. Bullying não é brincadeira. Campanha de conscientização sobre os efeitos de bullying. 2. Respeito é fundamental. Projeto que promove cultura do respeito e da empatia. 3. Bullying Free Zone. Iniciativa que visa criar ambientes livres de bullying. Projetos educacionais. 1. Educar para a paz. Projeto que promove a educação para a paz é a resolução de conflitos. 2. Cidadania ativa. Promove a participação cidadã e a responsabilidade social. Projetos comunitários. 1. Apoio à vítima. Projetos que oferecem apoio e recursos para vítimas de bullying. Projetos online. Denúncia online. Plataforma que permite denúncias anônimas de bullying. 2. Apoio online. Projeto que oferece apoio e recursos online e vítimas de bullying. O bullying é um problema que afeta a saúde dos adolescentes e pode levar à tentativa de homicídio. É a prática de atos de violência e intimidação repetidos contra uma pessoa causando dor e angústia. No Brasil, o bullying é crime, podendo resultar em multa, prestações de serviço à comunidade, liberdade assistida, até prisão por até 4 anos. O Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola é comemorado no Brasil em 7 de abril. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e até um próximo vídeo. Tamo junto.